Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Neste vídeo de hoje eu te faço um convite para despertar para novas crenças. Nós falamos bastante de crenças limitantes, então vamos falar também como despertar para novas crenças. Esse vídeo no fundo é só uma amostra de palestras que eu tenho feito pelo mundo afora, nesse caso em Canberra, na Austrália. Então, só para você focar aqui na mensagem, se inspirar bastante nessa mensagem. Qual o objetivo dessa mensagem, dessa palestra? Inspirar os participantes, as pessoas, a compreenderem como suas crenças limitantes estão interferindo em sua capacidade de sonhar, de criar uma realidade nova. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Identificar as crenças de forma consciente, externas, e fazer novas escolhas de forma consciente e tomar atitudes corajosas, essas são a chave para nós transformarmos na nossa vida. Então, eu espero que você se sinta inspirado para este momento, para você mudar. Um dos pontos interessantes é que nós podemos mudar muitas coisas, mas se nós não mudarmos as nossas crenças, nós acabamos voltando para o mesmo lugar de sempre. Então, vamos lá, vamos começar. Então, muito bem, o poder das crenças, não é? As crenças, elas interferem em muitas coisas e são poderosas na nossa vida. Por que as crenças são tão poderosas? Porque as crenças, elas são um conjunto, não é? Um programa que interfere nessa realidade que nós vivemos. Então, a importância da gente identificar a ideologia dominante, que é a crença que domina, esse programa que faz com que eu viva isso no dia a dia, totalmente identificado, sem nem sequer questionar, e um dos objetivos é aprender a questionar as crenças para que a gente consiga modificar. Então, muito bem. Tudo que você acredita molda a realidade, mas você já parou para pensar se essas crenças estão ajudando ou bloqueando a sua vida? Em algum momento você já questionou isso? Então, muito bem, as crenças limitantes, que tanto a gente escuta falar, que se falam de crenças limitantes, então é interessante a gente saber, existem as crenças limitantes e existem as crenças fortalecedoras. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Crenças limitantes nada mais são do que ideais internalizados, tão enraizados em nós, que nos impedem de alcançar nossos sonhos. São uma verdade absoluta, uma verdade que faz com que a gente nem sequer questione que às vezes coisas que não funcionam mais, que não dão certo, e nós continuamos ali vivendo isso sem questionar. E as crenças fortalecedoras, como o nome já diz, são ideais de coisas que nos impulsionam a agir, que nos aproximam dos nossos sonhos e projetos e fazem com que a gente sinta que tem uma bússola interna que nos move para algo grandioso, para algo que faz muito sentido nas nossas vidas. Então, o impacto das crenças na vida pessoal, profissional e espiritual são pontos essenciais para a gente identificar, para a gente questionar, para a gente estudar. Lembrando que nós somos guiados pelas nossas crenças, porque elas estão lá desde que nós chegamos no planeta, ou além, não é? Mas vamos focar daqui, porque fomos condicionados a culturas, a formas de pensar, de ser, por pessoas que nos educaram, por pessoas que nos orientaram e nos conduziram na sociedade e em muitos outros aspectos. Então, do ponto de vista pessoal, quando uma pessoa tem uma crença limitante, que seria aquelas afirmações que nós fazemos sem nem sequer questionar, que é, por exemplo, eu nunca serei bom o suficiente para um relacionamento feliz. Quantos de nós escutamos ou até mesmo afirmamos isso, né? Aquelas coisas tipo, sorte no jogo, ou melhor, sorte no amor e azar no jogo, ou sorte no jogo e azar no amor. São aquelas falas que nós vamos repetindo, sem ter consciência do que estamos falando.
E são afirmações que fazem parte do nosso dia a dia. Aquelas crenças no campo profissional, que é quando a pessoa acredita, né, não ser capaz de abrir o seu próprio negócio, não ser capaz de atingir um topo ou uma promoção, ou alcançar algo grandioso no ambiente de trabalho, e às vezes passa anos e anos ali com medo de dar aquele passo, né, de tomar coragem, e de repente um belo dia, quando a pessoa muda isso ou faz alguma escolha diferente daquilo, ela vê que não era tão difícil assim, o bicho não era tão feio quanto parecia, né? No ponto de vista espiritual, aquelas afirmações como por exemplo, eu não mereço ser amado ou amada por Deus, ou eu não mereço as grandes coisas da vida, ou a vida você tem que conquistar as coisas sofrendo ou na dificuldade. Todas essas são crenças onde nós vamos passando a nossa vida vivendo de forma tão natural, tão dedicados, né? Às vezes trabalhando para que essas barreiras invisíveis, tão poderosas, continuem atrapalhando as nossas vidas. E um ponto interessante, né, que a gente deve afirmar, que identificar essa ideologia dominante, essas crenças que dominam, é o ponto mais importante aqui, porque se você não consegue identificar, ou se você não questiona, ou se você não percebe que tem algo que te aprisiona num lugar e você não faz diferença se você vai para lá ou vai para cá, você vai ficando e a vida vai passando, né? Então, um conjunto de ideias que você pode observar da sua família, da cultura, religião, sociedade. Quando você percebe esse conjunto de coisas ou ideais ou ideias que são colocadas em prática, que levam sempre para o mesmo lugar da crença limitante, quando você começa a questionar esses ideais e perceber que isso realmente não faz sentido para você, então esses são os pontos. E é preciso realmente questionar, porque quando você acredita que é preciso sofrer para ter sucesso, você vai sofrer para ter sucesso. Você vai sofrer para chegar nesse lugar, porque senão não fará sentido para você. Então você percebe como é importante quando você muda essa crença de que não. E se eu não precisar sofrer para chegar no sucesso? E se não precisar ser tão difícil para chegar no sucesso? E se eu conseguir chegar no sucesso, nisso que eu considero sucesso, porque é interessante a gente focar aqui que o sucesso é apenas uma questão de ponto de vista, cada pessoa tem o seu ideal de sucesso, e sucesso nada mais é aquilo que você executa com uma capacidade, com um objetivo e que te traz, que faz sentido para você e você se sente bem realizado por isso, independente da quantidade de dígitos, né? Então, tem pessoas que fazem funções muito simples e têm sucesso nisso que elas fazem e são felizes por isso. Ok, meus amores? Então, entender isso, que você não precisa sofrer para chegar nesse lugar ou fazer sucesso ou alcançar algo na sua vida, é essencial. Então, como questionar essas verdades absolutas que são essas crenças? Como questionar isso? Não é? Pergunte a si mesmo, que perguntas você poderia fazer diante da sua realidade, diante da vida que você vive, diante dessas coisas que você acredita serem verdade. Será que quando você pergunta coisas essenciais na sua vida e quando você questiona essas coisas essenciais na sua vida, que você percebe que se você mudasse isso, te traria uma realidade totalmente diferente, então, por que não fazer essas perguntas? Esse ideal é realmente a minha ou foi imposto por alguém ou por mim mesmo? Essa realidade que eu estou vivendo, essas ideias que eu vivo na prática, ou esse ideal de vida, isso foi criado por mim? É uma realidade minha? Eu acredito nisso ou eu estou vivendo a realidade de alguém? Essa crença funciona na minha vida prática? Isso realmente funciona? Eu acredito nisso, mas eu realmente coloco isso em prática? Como funcionaria a minha vida se eu não acreditasse nisso? E olha, gente, é interessante a gente ter aqui o ponto.
Não importa se esses questionamentos que você vai fazer na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua trajetória espiritual, na sua caminhada espiritual, porque muitas coisas param de fazer sentido na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, na nossa vida prática. Então, esses são os pontos aqui para você questionar. E se eu não acreditasse mais nessas coisas, nessa realidade, nessa verdade que eu vivo, se eu mudasse essa realidade, se eu mudasse esse ponto específico dessa coisa que se tornou na minha vida um drama, uma tragédia, e se eu enxergasse isso de uma outra forma, como seria a minha vida, não é? Com isso. Então, esse é um ponto interessante. E nós temos hoje algo que é muito falado, que é muito, todas as mídias nós falamos que é o autoconhecimento, mas o autoconhecimento existe desde que o mundo é mundo. O autoconhecimento vai além de você apenas adquirir informação. Se você adquire informação e você não coloca em prática essas informações na sua vida, essas informações em prática, sabe, para realmente mudar, trazer clareza para a sua vida, transformação, isso faz total diferença. Então, o conhecimento é poder, mas o conhecimento que você usa, que você realmente coloca em prática. Então, todos os dias, faça coisas que você pode realmente mudar a sua realidade na prática. Escreva num papel quais são essas crenças, né, sobre você, na sua vida e no mundo, que se você mudar poderiam fazer uma diferença. Identifique quais são essas crenças que te limitam, que te pedem realmente de chegar nesse lugar, não é? Substitua essas crenças por outras crenças, faça novas escolhas fortalecedoras, coloque crenças fortalecedoras, substitua essas crenças que te impedem, que te limitam. E comece a prestar atenção nos seus pensamentos também, aquelas frases que você fica afirmando de crenças limitantes. Comece a trocar essas frases por frases e por crenças fortalecedoras. Isso vai fazer total diferente. Escolha objetivos, sabe, que você pode colocar em prática e seja fiel e leal a esse objetivo para que você realmente consiga alcançar e modificar. E um ponto muito interessante aqui, que é interessante a gente colocar aqui em prática. Qualquer coisa na sua vida que não deu certo, ou que você está tendo dificuldade, lembre-se, existe uma crença, existe um programa em você, mas é importante você ter a consciência que hoje, independente do problema, da crença, da pessoa, da situação que você está passando, a única pessoa que pode mudar essa realidade é você. Só você pode mudar essa realidade, a sua realidade hoje. Lembre-se que você é o criador da sua vida. Tudo que você precisa para transformar sua realidade está em você. Comece pequeno, mas comece hoje. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória para você modificar a sua realidade hoje. Então, essa é a forma. Eu te faço aqui o convite para você começar hoje, modificar qualquer coisa aí na sua vida, que você olha para trás e você encontra um culpado, ou melhor dizendo, você procura um culpado, seja qualquer pessoa que já passou pela sua vida, seja qualquer situação que aconteceu, que você se frustrou, deixe isso para trás e comece aqui agora. Esse é o convite que eu te faço. Coloque crenças hoje no lugar dessas frustrações ou desses pontos que estão te impedindo. Porque quando a gente fica dando voltas, remoendo as coisas que não deram certo, que alguém causou, que alguém deixou de causar, nós estamos aprisionados num sistema de crença que está limitando, numa ideologia dominante de uma crença limitante que me impede realmente de dar passos. E aí, quando você muda isso, você percebe que a chave está nas suas mãos aqui agora e que só você pode mudar isso, saindo totalmente do lugar de vitimização, saindo totalmente dessa visão limitada de enxergar primeiro os obstáculos para depois enxergar aquela luz no fim do túnel. Não, não, não. Enxergue uma luz lá no fundo, lá no final, longe de você, e dê passos pequenos aqui agora. Comece hoje. Então fica aqui a dica para você começar hoje, amanhã, depois de amanhã, mas comece. Independente se nós estamos finalizando um ano para começar um ano novo, independente se nós estivermos num outro período do ano,
essa mensagem aqui, ela é atemporal. Comece pequeno, mas comece hoje, ok, meus amores? Então, boa prática para você, transforme sua vida, coloque coisas incríveis e magníficas nos seus pensamentos e coloque em prática todas essas coisas incríveis e magníficas nos seus pensamentos. Grande beijo e a gente se vê. Ah, detalhe, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Será um prazer interagir com você e deixe também os seus comentários, o que você achou dessa mensagem. Um beijo.